culto é uma coisa simples, fácil de fazer. Não é. E quando nós falamos da pregação da palavra de Deus, a gente precisa estudar a palavra de Deus, examinar, para que possamos transmitir a palavra de Deus e estarmos preparados para eventualidades. Hoje, por exemplo, o sermão que eu estou pregando para vocês, eu sempre uso aqui um esboço, né? E hoje o esboço ficou em casa. Se a gente não estuda, a gente não tem isso na nossa memória, na nossa mente. É lógico, uma coisa ou outra pode faltar, sim. Mas se nós estudarmos, nós temos aquilo na nossa mente, no nosso coração. A gente vai ter um auxílio aqui do Data Show que vai facilitar? Sim. Mas é por isso que é importante nós estarmos sempre lendo a palavra de Deus. Porque na hora que for necessário, a mensagem, o texto, vem à nossa mente, porque é isso, instrução de Deus. Iniciando o sermão, nós queremos hoje falar sobre Deuteronômio 28. Eu quero que todos vocês abram as suas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 28. Nós vamos ler do versículo 1 ao 10. Eu vou fazer essa leitura e peço que você preste bastante atenção nessa leitura. Esse texto é o momento em que Moisés recapitula com o povo de Israel as promessas de Deus, os atos de Deus, naqueles 40 anos de travessia no deserto. Moisés está relembrando ao povo, e Deuteronômio é o resumo de todo aquele ensinamento, e Moisés está lembrando ao povo que Deus fez, como Deus livrou, como Deus prometeu, como Deus cumpriu, como Deus fez, e as promessas de Deus que iria fazer. E o capítulo 28 começa assim, pode deixar aqui. Se atentamente, nós cantamos até uns dias atrás essa música aqui na igreja, né? Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás tu no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantam contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, e em tudo quanto colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos teus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão medo de ti. Eu peço a você que preste bastante atenção, não se disperse com outra coisa, preste muita atenção no que nós vamos falar nessa noite. Deus fez uma promessa a Israel, e ela começa com uma chamada de atenção. E se você quer aprender a palavra de Deus, você tem que ter atenção. Se você quer aprender o que Deus tem para dizer, você tem que prestar atenção, não se dispersar. E a primeira coisa que ele fala é: se atentamente ouvir a voz do Senhor. Deus diz para Israel que tem uma promessa para Israel, mas é necessário que Israel preste atenção, preste muita atenção naquilo que Deus tem para dizer.
E a promessa de Deus, ela não é somente para a pessoa individualmente, porque Deus sabe que nós não somos seres isolados, nós não temos essa separação que a sociedade moderna tenta dizer, que o pessoal fala assim, não, eu enquanto ser humano, eu enquanto um ser social, não existe isso, eu sou um ser humano, e na minha vivência como ser humano, eu vou vivenciar uma série de situações, alimento, vida social, vida financeira, tudo isso é uma única coisa. Nós é que temos a mania de querer separar, querer dicotomizar isso quando não existe. E Deus está dizendo para Israel, que se o povo de Israel prestar atenção nas suas palavras, Ele, Deus, vai abençoar não só aquela geração, mas aos filhos daquela geração, aos filhos dos filhos daquela geração, ou seja, Deus vai abençoar a minha vida, a vida dos meus filhos e a vida dos meus netos, e assim indefinidamente. E a bênção de Deus não vai estar só sobre a pessoa, mas nas coisas que ela tem. A sociedade da época era uma sociedade de agricultura, era uma sociedade rural, e Deus diz que vai abençoar o gado, as crias do gado, o campo, aquilo que o campo pode produzir. Em outras palavras, a bênção de Deus será completa se atentamente nós ouvirmos a Deus, se nós prestarmos atenção no que Deus tem para dizer. É muito simples. E Deus vai dizer no versículo 9 e 10: o Senhor se constituirá para si povo santo, como tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor. Você quer ser bênção? Quer ser abençoado? Guarde a palavra de Deus. Mas não é guardar a palavra de Deus, de ter a palavra de Deus na sua mente. Não é isso. O guardar na nossa mente, ele é fundamental. Eu preciso conhecer para ter na minha mente, mas eu tenho que ter em primeiro lugar no meu coração. E se eu não tenho essa palavra no meu coração, eu jamais vou desfrutar das bênçãos de Deus. Eu posso ser uma pessoa bem-sucedida, eu posso ser uma pessoa que tem dinheiro, eu posso ser uma pessoa que vai ser respeitada pelas pessoas, mas eu jamais vou desfrutar da bênção de Deus. Jamais irei desfrutar da percepção divina do que é verdadeiramente ser abençoado. E a bênção de Deus para Israel não era a bênção de ser próspero, não era a bênção de ter um alimento, não era a bênção de ter propriedades. A bênção de Deus para Israel era ter a presença de Deus na vida do povo de Israel, era ter o temor de Deus, era de conhecer a palavra de Deus e dizer para as nações que Deus é o Senhor. Essa é a perspectiva que até hoje muitos judeus não entenderam, e muitos cristãos ainda hoje não entendem, porque acham que a manifestação da bênção de Deus está em eu ter coisas que se perdem. Esse período inicial da quarentena serviu para muita gente ver quanta coisa não é necessária na nossa vida. Mas a sociedade já esqueceu isso, já voltou ao ritmo de antes, já esquecendo algumas coisas que passou, principalmente nos 45 primeiros dias de quarentena, que o ser humano tende a fazer isso. Mas é interessante que Deus chama Israel para isso aqui, ser bênção, sendo bênção para as nações. Uma coisa que Israel nunca entendeu, porque achou que ela seria uma dominadora das nações. E é uma coisa também que muitos de nós não entendemos, que nós fomos chamados por Deus em primeiro lugar para sermos bênção. Como consequência de sermos bênção, seremos abençoados. E alguns acham que se eu abençoar os outros, então Deus vai me dar em troca. Não é isso.
Mas se eu quero realmente seguir a palavra de Deus, eu vou ser bênção. E como consequência disso, eu serei abençoado. E é interessante a gente olhar como a promessa de Deus se cumpriu sobre a nação de Israel. Para que vocês tenham noção, apenas o estado de Sergipe, no Brasil, é menor que Israel. E se nós pegarmos a cidade de São Pedro da Aldeia, colocarmos dentro de Sergipe, Sergipe é maior do que Israel. O estado de Israel é menos de 50% do estado do Rio de Janeiro. O estado de Israel não chega a 30%, não, a 25% do estado do Acre. O estado de Israel tem 21.474 quilômetros quadrados. O Acre tem 105.800 e poucos quilômetros quadrados. Mas Israel, uma nação pequena, onde a maior parte do seu território é deserto, é uma nação próspera, abençoada, de tecnologia de ponta, e que tem abençoado nações, inclusive o nosso país. Deus fez uma promessa, e Deus cumpriu a sua parte, e Deus tem cumprido a sua parte. Na história de Israel, por várias vezes, os povos vizinhos tentaram invadir Israel, destruir Israel. E das vezes que conseguiram, foi porque o próprio Deus disse que Ele mesmo tinha levantado aquela nação como castigo por conta do pecado de Israel. Nos anos 60 e 70, os árabes se uniram para destruir Israel. E essa palavra que nós lemos aqui se cumpriu mais uma vez. Entraram por um caminho e saíram fugindo por vários caminhos. Quando Israel foi covardemente atacado. Isso não quer dizer que todo israelita seja um santo homem temente a Deus. Não. Mas Deus cumpre a sua promessa apesar da infidelidade do seu povo. Mas Deus chamou Israel para ser bênção para as nações. E eu queria falar nessa noite sobre 3 pessoas que aprenderam da palavra de Deus, que aprenderam da lei de Moisés. Faça isso, por favor. A promessa de Deus que essa nação seria uma nação grande. E apesar de geograficamente pequena, Israel é uma nação grande. Passa. Entre a promessa de Deus para Abraão e o cumprimento da promessa a Israel, teve um hiato, ou seja, um espaço, uma separação de mais de 500 anos. É muito tempo para nós. Nós comemoramos sábado 503 anos da Reforma Protestante. Se você pensar isso ao longo da história da existência humana, isso não é nada. Mas para aquela época, no mínimo aí umas 12 gerações esperando, 12 gerações que morreram, inclusive Abraão, sem ver a promessa se cumprir. Mas como diz Hebreus, que creram pela fé na promessa. Próximo tópico, por favor, Luiz. Todos nós queremos ser grandes. Ninguém aqui vai orar pedindo a Deus: Senhor, me dá uma vida de miséria. Senhor, me dá uma vida onde eu fique morando num casebre, onde quando chova, entre água, fique caindo água. Ninguém quer isso. Ninguém quer falar assim: Senhor, meu sonho é ser lixeiro. O meu sonho é ser varredor de rua. O meu sonho é ficar na rua dependendo do que os outros vão me dar para saber o que eu vou comer. Senhor, o meu sonho é depender da oferta dos outros para poder ter alguma coisa na minha casa. Ninguém pede isso a Deus. Ninguém tem esse sonho. Todos nós sonhamos com dias melhores. Todos nós sonhamos em ter coisas melhores do que nós temos. E isso não é errado. E Deus promete nos abençoar se nós realmente cumprirmos a sua palavra. Mas nós
podemos simplesmente viver em função disso e perdermos a bênção que Deus tem para nós. E quando a gente olha mais um pouquinho na palavra de Deus, nós vamos ter 3 personagens, 3 jovens, que aprenderam da mesma palavra, que aprenderam sobre o mesmo Deus, que tiveram o ensinamento da mesma revelação de Deus, mas que entenderam diferentemente do que é ser bênção para as nações. E eu queria falar nessa noite sobre esses 3 personagens: uma menina e 2 rapazes. E eu queria te convidar a refletir: quem é você nesses 3 casos? Passei para isso. A primeira delas é uma menina que a Bíblia não diz nem o nome dela. A Bíblia não diz o seu nome, não diz a sua família, não diz de que região ela era, não dá nada sobre ela, não diz a idade dela. Provavelmente fosse uma pré-adolescente ou até uma adolescente. Ela foi tirada, conforme a gente vai ver, abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5. Ela foi tirada da sua casa, ela foi feita escrava. E no momento em que ela se depara com uma situação, ela, ao invés de amaldiçoar, essa menina faz o que talvez nenhum de nós faríamos. 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 4, nós lemos assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Todo o restante do texto vai contar a história. Aquela história é uma história muito interessante de uma garota que a palavra de Deus não diz o seu nome, não conta a sua história, mas diz uma coisa muito importante. Aquela menina foi tirada à força da sua casa, foi tirada à força da sua família, teve sim ela a sua infância destruída, a sua juventude destruída, porque ela não só ficou longe da sua família, como ela ficou longe do seu povo, ficou longe da adoração do seu Deus, e ela também foi feita escrava. E onde ela é feita escrava, há um homem, herói nacional, um homem respeitado, um homem amado, mas que era um opressor, era um explorador. Para o povo de Israel era um homem mau, que simbolizava o inimigo de Deus. E ela então sabe da situação desse homem. E o que essa jovem faz? Por conhecer a palavra de Deus, por conhecer os ensinos de Deus, ela não tem ódio no seu coração, não tem rancor, ela está cheia da misericórdia de Deus, do amor de Deus, e ela diz para aquele opressor, para aquele que maltratava, para aquele que explorava, diz: se o meu Senhor estiver diante do homem de Deus, vejam bem, ela reconhece Elias como homem de Deus, ele seria curado. Ela não diz, pode ser que seja, talvez seja, quem sabe lá vai ser. A fé dela em Deus é tão imensa que ela afirma categoricamente que se aquele opressor estivesse diante do homem de Deus, ele seria curado. Aquela garota não tem nome, aquela garota não tem identidade, aquela garota não sabemos a idade dela,
Mas aquela menina entendeu o que é ser bênção para as nações, ainda que sejam opressoras. Você quer ser grande? Talvez você venha a ser anônima que nem essa menina. Talvez as pessoas nunca saibam realmente quem é você. Talvez você nunca venha ter uma placa dizendo muito obrigado, fulano de tal. Mas se você for uma pessoa cheia do amor de Deus, se você for uma pessoa cheia da misericórdia de Deus, se você for alguém cheio do poder de Deus, você será bênção até para quem te oprime. Porque você vai ver aquele momento como um momento de testemunhar quem é Deus na sua vida. Nós falamos hoje pela manhã sobre de bem com a vida, que a alegria do Senhor independe das circunstâncias. Aqui um exemplo claro. Essa garota tinha todo motivo para dizer, como alguns de nós falariam, tinha uma propaganda que falava, né? Bem feito, bem feito. Quando a gente é criança, algum colega nosso veio com a gente, e aí de repente acontece alguma coisa com ele, se machuca, o que a gente fala? Ai, que peninha, é isso que a gente fala? A gente fala o quê? Bem feito. Porque a gente não tem misericórdia. Quando uma pessoa que perturbou a vida da gente, que encheu a paciência da gente, que perseguiu a gente, seja na escola, no trabalho, acontece alguma coisa com ela de ruim, na maioria das vezes a gente fala assim, bem feito. Ainda diz assim, quem acredita fala assim, Deus pesou a mão contra aquela pessoa. É porque falta misericórdia, compreensão de qual é a nossa missão. Nós fomos chamados por Deus para sermos bênção para as nações, ainda que elas sejam opressoras. O segundo exemplo está lá em João. Abra comigo o Evangelho de João, capítulo 6. Um texto que especialmente nossos adolescentes já ouviram aqui a Rose contando, que é um texto também fantástico, que fala de um jovem, que também a Bíblia não diz o nome dele, a Bíblia também não diz a idade, a Bíblia também não diz de onde ele vem, mas esse jovem, capítulo 6 de João, ele está junto a Jesus, ouvindo de Jesus, aprendendo de Jesus, assim como outros milhares de pessoas estavam ali naquele lugar, mais de 5.000 pessoas atrás de Jesus, para ouvir o que Jesus tem para dizer. E aí diz a palavra de Deus: depois destas coisas atravessou Jesus o mar da Galileia, que é de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cruz dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa judeu, estava próxima. Então Jesus erguendo os olhos aos céus, e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia que ele estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não basta-lhe 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tanta gente? Essa história era extraordinária, porque aqueles homens que andavam com Jesus, aqueles 12 discípulos que caminhavam com Jesus, eles tinham visto do poder de Deus diversas vezes quando estavam com Jesus, mas eles não conseguiam enxergar o sobrenatural, eles não conseguiam perceber o que Deus podia fazer. Mas aquele rapaz foi chamado porque ele tinha 5 pães e 2 peixes. E é interessante que quando Filipe fala para Jesus: olha, Senhor, nem 200 denários dá mais ou menos R$7.100 hoje. Nem com 200 denários daria para a gente comprar pão para todo mundo. Mesmo porque não teria nenhuma padaria que pudesse fazer pão daquele jeito, naquela hora. Mas aquele garoto, aquele rapaz, dispõe na mão de Deus o que ele tinha. A segunda lição que a gente aprende é essa daqui: o anônimo que dispõe o que tem
nas mãos de Deus. Eu não preciso ter muito, eu não preciso ser grande, eu não preciso ser famoso, mas aquilo que eu tenho, se eu dispor na mão de Deus, isso faz uma imensa diferença. E a palavra de Deus vai continuar dizendo: então Jesus mandou dividir, todo mundo se assentar, dividir em grupos de 50, grupos de 100. Jesus pega aqueles 5 pães, aqueles 2 peixes, ora consagrando ao Senhor, agradecendo ao Senhor e manda distribuir. E a mesma palavra vai dizer que no final de tudo sobraram 12 cestos cheios. Aquele rapaz entendeu o que era o poder de Deus, porque ele dispôs aquilo que ele tinha. Ele aprendeu dos seus pais, dos milagres que Deus fez no deserto, aonde Deus mandou pão, aonde Deus mandou carne, aonde Deus mandou água. Ele aprendeu da história dessa menina que era escrava de Naamã. Ela aprendeu da botija do azeite com Elias. Ela aprendeu diversas coisas, porque aquele rapaz era um rapaz que estava atrás de Jesus para também conhecer, aprender a ouvir, a saber sobre as promessas de Deus. E no momento em que há uma necessidade, ele dispõe um pouco que ele tem na mão de Deus. Porque quando nós dispomos o que nós temos na mão de Deus, isso faz grande diferença. É isso que faz diferença, é isso que muda o mundo, é isso que muda a nossa história. E se eu compreendo a palavra de Deus, se eu presto atenção na palavra de Deus, se eu presto atenção no que Deus diz, eu não fico disperso, eu não fico olhando para o lado, eu não fico olhando para cima, eu não fico olhando para o mundo, eu olho para Deus, eu busco o reino de Deus, eu vou aprender o que Deus tem para fazer e eu vou crer. E eu creio que Deus faz, eu vou ver Deus fazer maravilhas no meu meio, na minha história. Talvez eu nunca venha receber uma placa, talvez eu nunca venha receber um aplauso, talvez eu nunca tenha um reconhecimento, o nome de uma rua, o nome de um prédio, talvez as pessoas nunca saibam o meu nome, isso não importa. Não é isso que é importante. Um dos pontos da reforma diz: somente a Deus a glória. E é somente a Deus a glória. Se eu fizer como aquele jovem, eu vou poder ser usado por Deus para alimentar multidões, alimentar com a palavra, alimentar com o meu patrimônio, alimentar com os meus bens. Essa semana voltou a rolar uma história verídica, não é uma historinha inventada. A pessoa que criou as aveias Quaker, que alguns de nós na infância ou na adolescência já comemos, ele fez um propósito com Deus, se Deus abençoasse ele, propósito de Jacó, desculpa, se Deus o abençoasse de tudo que ele ganhasse, ele daria o dízimo. E ele começa a sua empresa comprando uma empresa falida, os moinhos Quaker. Quaker, na verdade, é um nome que vem de um grupo que foi perseguido na época da reforma protestante na Europa, que foi para os Estados Unidos, os Quakers, que eram homens e mulheres que temiam a Deus. E esse homem então fez esse propósito com Deus. E em pouco tempo a aveia Quaker era uma coisa famosa nos Estados Unidos. E durante toda a sua vida, uma boa porcentagem, não lembro agora qual é a porcentagem, do lucro que a empresa tinha, ele investia em oferta, em missões, dava o seu dízimo e sustentava missionários. Ele nunca ficou contando por lá a sua história. As pessoas sabiam, conheciam, mas aquilo não era um motivo de vanglória para ele, porque ele tinha como objetivo glorificar o nome de Deus. Mas ele começou isso, o propósito dele começou quando ele tinha uma empresa falida. Não foi quando ele tinha dinheiro, mas quando ele comprou uma empresa falida.
Por quê? Porque o coração dele era para servir ao Senhor. Ele compreendia o que Deus tinha como propósito para a sua vida. Ele quis ser abençoado para poder abençoar. O terceiro e último exemplo é o exemplo de um jovem que, assim como aqueles outros dois, aprenderam da palavra de Deus, que assim como aqueles dois ouviram da palavra de Deus, que assim como aqueles dois estavam no meio de um povo que conhecia intimamente, profundamente quem era Deus, porque era objeto do amor de Deus, das promessas de Deus. E o terceiro exemplo nos mostra que é um anônimo, mas um anônimo que é apaixonado pelo amor. No Evangelho de Lucas, capítulo 18, vamos abrir aí. No versículo 18 em diante, nós lemos assim: certo homem de posição, em algumas traduções, um jovem de certa posição, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou-lhe ele: tudo isso tenho observado desde a minha infância. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa, porém, ainda te falta. Vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. É interessante o encontro desse jovem com Deus, porque ele mostra interesse na sua salvação. Ele mostra interesse em desfrutar as promessas para a eternidade. E a pergunta dele para Jesus é: que farei para herdar a vida eterna? É interessante como ele fala. E é mais interessante a resposta de Jesus. Jesus diz: obedece os mandamentos. Mas Jesus não começa pelo primeiro mandamento. Jesus não cita o primeiro mandamento, que é a chave para poder continuar os outros, que é a chave para poder vivenciar os outros. Jesus já vai logo daí adiante. Jesus diz: não furtarás, não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. É aquele rapaz, mas é tão simples assim. Isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Mas aí Jesus vem com a questão em si. Ele poderia não ter matado ninguém, ele poderia não ter adulterado nunca na sua vida, ele poderia nunca ter furtado nada de ninguém, ele poderia honrar realmente pai e mãe, mas aí ele faltava uma coisa, e que esse que faltava não era ele deixar de ter bens, mas era cumprir o primeiro mandamento. Portanto, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu vigor. Aquele jovem amava o dinheiro, aquele jovem amava as coisas que o mundo podia oferecer, aquele jovem amava a sua estabilidade. Tanto é que Jesus diz para ele: uma coisa só te falta, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. Ou seja, dependa de Deus, creia no poder de Deus, creia no amor de Deus, creia que Deus vai te sustentar. Aí ele diz: opa, peraí, pegou pesado demais, aguenta um pouquinho, Jesus, que vai devagar, que o santo é de barro. Parou. E é assim que alguns de nós fazemos. Alguns de nós temos sim interesse na salvação, alguns de nós nunca roubamos ninguém, alguns de nós nunca matamos ninguém, alguns de nós nunca adulterou, alguns de nós verdadeiramente ama seu pai e sua mãe, honra seu pai e sua mãe, mas não ama a Deus acima de todas as coisas, não ama o Senhor acima de qualquer situação, não ama o Senhor acima de qualquer circunstância. O amor dele são as coisas terrenas, o amor é restrito àquelas coisas que ele pode dominar, pode ter controle,
ele não ama a Deus acima de todas as coisas, não ama a Deus de todo o seu coração, não ama a Deus com toda a sua alma. Aquele jovem não entendeu tudo que ele aprendeu nos 10 mandamentos. Como também alguns de nós não entendemos a palavra de Deus, vivemos uma vida religiosa, vamos à casa de Deus, carregamos a Bíblia, até cantamos, lemos a Bíblia, até oramos, mas tudo isso é somente um preceito religioso, não é algo que flui de um coração apaixonado por Deus, de um coração remido, de um coração lavado, de um coração perdoado, porque eu não consigo amar a Deus. Eu acho muito legal o ambiente, acho muito legal estar na igreja, mas quando passa daqui para fora, a minha vida continua a mesma. Eu não tenho prazer em ler a palavra de Deus, eu não tenho prazer em falar com Deus, como um canto que nós entoamos, na oração encontro paz, na oração me abro com Deus. Eu não tenho essa satisfação. Eu não falo como salmo, por meditar no meu coração seja agradável ao Altíssimo. Eu não digo que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Eu digo que a internet é isso, eu digo que o Twitter é isso, que o TikTok é isso, que os meus colegas são isso, que o pensamento da sociedade, mas Deus não tem nada a ver com isso. Na minha internet Deus não anda, não se mete. Nos meus namoros Deus não está presente. Na minha vida financeira Deus não tem controle. Deus é legal lá na igreja. Nessas coisas sou eu que mando. Foi o que aquele rapaz disse para Jesus. Ele diz que ele sai triste, porque Jesus fala de algo que ele não consegue deixar. Se eu não estou enganado em Mateus, o termo usado na tradução é fantástico, diz assim: Jesus, tendo-o amado, olhou nos seus olhos e lhe disse: uma coisa que falta. Ou seja, Jesus olhando na alma daquele rapaz disse para ele: mas você não ama a Deus acima de todas as coisas. Presta bem atenção no que eu estou te falando, porque é o que Deus diz. Não adianta você estar dentro de uma igreja, não adianta você carregar a Bíblia, se você verdadeiramente não entender o que é ser bênção para as nações. Se você não entender o que é amar a Deus acima de todas as coisas. Nós temos aqui 4 adolescentes. 4 adolescentes estão mais ou menos na mesma faixa etária. Vocês têm uma vida pela frente, eu espero que seja uma vida longa. Mas a melhor vida que vocês podem viver é viver com Deus na vida de vocês. E vocês não vão perder a adolescência de vocês se vocês fizerem isso. Pelo contrário, vocês vão ganhar a adolescência, a mocidade, a juventude e a eternidade. Nós temos aqui 3 adultos, alguns já com boa idade, e eu também não vou perder a minha fase adulta ou a velhice se eu andar com Jesus. Muito pelo contrário, eu vou ganhar. Deus nos chamou para sermos bênção para as nações. Como diz o texto de uma forma tão bonita, eu não falei isso de propósito, e queria agora no fechamento falar. A palavra de Deus nos diz, Deuteronômio 28, que aonde eu colocar a planta dos meus pés, a bênção do Senhor chegará. Olha que coisa extraordinária. É Deus presente na minha vida. É Deus agindo através de mim. Porque aonde eu colocar os meus pés, aonde eu estiver presente, a bênção do Senhor chegará. Você já parou a pensar o que é isso?
de você chegar no lugar e ser bem quisto, porque você é abençoador. E você às vezes vai ser abençoador sem precisar fazer nada. Só a tua presença já transformará a realidade daquelas pessoas. Mas isso, se você estiver cheio de Deus, isso se você estiver cheio de misericórdia, isso se você estiver cheio de um coração disposto a, como diz um cântico, tudo entregar nas mãos do Senhor, tudo entregarei, tudo deixarei, sim, Jesus, a ti bendito eu me consagrarei. Será que tem gente que não quer entregar tudo a Deus? Ou será que nós temos pessoas aqui que estão dispostas a tudo entregar na mão de Deus? Aos 18 anos de idade, eu entreguei tudo que eu tinha nas mãos de Deus. E Deus tem me dado muitas coisas. E tudo que eu tenho recebido, eu tenho buscado devolver a Deus. A minha vida, os meus filhos, o que eu tenho de bens, que não são muitos, mas que Deus tem abençoado. É isso que Deus quer. Foi assim com aquela menina, foi assim com aquele jovem, que não tem nome, não tem descrição, e eles desfrutaram do melhor de Deus. Talvez você queira ser que nem esse jovem, o último que nós apresentamos, que se alegra e está interessado na vida eterna, mas que as coisas do mundo, os prazeres do mundo, a aparente satisfação que o mundo dá, são mais importantes para você do que aquilo que Deus tem para te mostrar, para te revelar. Israel demorou 500 anos, desde Abraão, mais de 500 anos de Abraão, até entrar na terra prometida. Entrar, vir o poder de Deus. A nação de Israel, na atualidade, reconhece que foi Deus quem permitiu eles de novo se constituírem como nação numa área geográfica. E Deus tem sustentado aquela nação, tem feito dela bênção para as nações. Isso não isenta Israel dos seus erros, isso não isenta Israel dos seus equívocos, porque Deus fala sobre isso. Mas a promessa de Deus tem se manifestado na vida de Israel. O que você quer ser? Bênção para as nações, ou alguém que desfruta da vida, vive a beleza da vida, mas não vive a beleza de Deus? Quero te convidar em nome de Jesus a você agora se dirigir a Deus. Você que conhece como é que está a sua vida. Eu não conheço e eu não posso nem quero entrar no seu coração. Mas o Deus que nós apresentamos aqui, que está nesta palavra, Ele te chama para ser bênção para as nações. Vamos falar com Deus? Senhor, em nome de Jesus, que todos que estão aqui, que todos que puderam ouvir essa mensagem, os que vão ouvir pelo YouTube, possam refletir sobre isso, possam buscar na sua vida intensamente, viver o que está na tua palavra, hoje de uma forma especial, está em Deuteronômio 28, para que seja abençoador. Sermos pessoas que diligentemente ouvimos atentamente a voz do Senhor e que sejamos bênção para as nações. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Que assim nos abençoe o Senhor, hoje e eternamente. De uma forma especial, sobre a Vidênia, o Jerônimo, o Maximo, o Enoque lá no Senegal e sobre todo o santo povo de Deus espalhado por toda a face da terra, Senhor, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe.